Salmo 40, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Podemos tomar assento. Bendito seja Deus. Amados irmãos, nós vamos essa noite meditar, enviei a mensagem antes para vocês, né? Vocês receberam? Falar sobre cuidado cristão. Só a gente fazendo aqui uma breve revisão, nós estamos com a meta, o objetivo de falar sobre o comportamento cristão, a maneira como a igreja deve trabalhar, agir em várias áreas. E a gente já falou na primeira mensagem sobre empatia cristã, se colocar no lugar do outro e como se enxergar no lugar do outro. É uma lei divina, é uma lei espiritual. A segunda mensagem foi sobre amizade cristã, e que até agora foi a mensagem que mais me tocou. Aí você pode dizer, mas como assim, pastor Diego, me tocou? Porque o primeiro que recebe a pregação é quem vai pregar. E Deus me falou muito ao coração quando eu estava meditando sobre os textos sobre a amizade cristã. Deus me tocou muito. E hoje nós vamos falar sobre cuidado. O cuidado de quê, pastor? Cuidado pelo menos de 3 áreas. O primeiro cuidado é o cuidado de Deus para conosco, o cuidado que Deus tem com você. Se você não tiver ideia desse cuidado que Deus tem com você, você não vai ter base para poder entender o segundo cuidado que você tem que ter essencialmente, que é com você mesmo. E a terceira manifestação de cuidado, que é o cuidado com o próximo. E olhem, veja então que até a terceira mensagem dessa série, né, que nós estamos separando nesse final de ano, veja que a gente ainda está andando dentro desse amplo tema, que é de nós cuidarmos uns dos outros, de sermos amigos uns dos outros e a gente se colocar no lugar do outro. Eu não sei se Deus ainda vai continuar falando em cima disso, mas eu acho que precisa muito, né? Então, eu quero começar com a primeira questão, o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com você. Em um outro momento, nesse ano, eu até já preguei sobre isso, mas a gente vai dar ênfase em 2 versículos especiais para trabalhar esse cuidado de Deus. O primeiro é esse que nós acabamos de ler então. Você vê que então no Salmo 40, a maneira como o salmista se coloca diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou pobre e necessitado. E aí alguém já poderia dizer assim, mas pastor, ele está falando de pobreza simplesmente material? E eu digo a você que necessariamente não. A pobreza aqui não está se referindo somente à ideia de falta de dinheiro, falta de bens materiais. Ele está falando de uma pobreza que vai além disso, porque pobreza quer dizer carência. Você está carente de algo, falta-lhe alguma coisa. E quando você olha o contexto de tudo isso, você vai entender que essa pobreza e necessidade do salmista vai muito além do bem material, mas sim vai para o lado espiritual. E interessante que quando a gente fala sobre espiritual, a gente não pode descartar a ideia do sentimental. Irmãos, quando nós estamos abalados espiritualmente, são os nossos sentimentos, igreja, que estão abalados. Quando a gente não está bem espiritualmente, é difícil alguém que não está bem espiritualmente ter paciência, ter mansidão, ter domínio próprio, ter alegria, ter benignidade. Quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela tem tudo isso ao contrário. Ou seja, como Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante, vai fazer a comparação entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então entenda comigo nessa noite. A pobreza, a carência vai muito além do material, vai para o espiritual. E o salmista está dizendo: Senhor, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor cuida de mim naquilo que me falta. E é essa a ênfase que eu quero dar para você nessa noite.
Quantas vezes nós estamos carentes de algo, espiritualmente falando, e a gente às vezes não compreende que os problemas do coração que nós estamos sentindo, as batalhas que nós estamos travando, a gente fica reservando só para o lado humano, achando que isso é problema de caráter, isso é problema porque eu sou fraco assim mesmo. Não, é porque eu sou dessa forma, eu já nasci assim. Igreja, a gente não pode deixar de lado a vida espiritual nesse sentido. Nossa carência, nossa pobreza, nossa necessidade espiritual, ela tem sinais, e esses sinais se revelam, irmãos, é no dia a dia. Eu sei se você anda bem ou anda mal das pernas espirituais, é justamente da maneira como eu vejo você lidar com os seus sentimentos. Está entendendo? O maior sinal da nossa espiritualidade é a maneira como os sentimentos estão aflorando no nosso coração. Como é que você está lidando com as questões do dia a dia? Você está lidando com os problemas, os desafios, as lutas dentro da sua casa, lidando com os problemas materiais, lidando com os problemas de vizinhança. Sempre tem um vizinho chato, né, para perturbar a gente. Sempre aparece um de vez em quando para tirar o nosso sossego. Se não é o vizinho de perto, às vezes é o vizinho mais afastado. Problemas na vizinhança, problemas com familiares de perto, problemas com familiares de longe, problemas no trabalho. Interessante que problemas de família e trabalho, igreja, são dois problemas que são as colunas do estresse do dia a dia, porque são problemas dos quais você não pode fugir. Ou você está na família ou você está no trabalho. Um desses dois lugares você está sempre. E entenda, os mais jovens, trabalho, você pode também substituir trabalho por escola, porque também é o segundo ambiente onde você mais fica, além da sua casa, da sua família. Então, como é que você está lidando com o dia a dia, com os seus problemas? Como é que você reage diante deles? Como você tem aguentado passar as suas lutas? A maneira como você enfrenta eles é o sinal da sua espiritualidade, é o sinal da tua comunhão com Deus, é o teu termômetro espiritual. E o que eu quero dizer para você é que a gente não deve se preocupar com o fruto. A gente primeiro tem que se preocupar com a semente. Como assim, pastor? Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado em não dar mau testemunho. Não é verdade? Eu sou o que fico chateado às vezes. Por exemplo, eu não gosto muito de gritaria. Sabe? Não gosto muito de gritaria dentro de casa. Não gosto muito de gritar. Às vezes eu me pego gritando. Tem duas pequenas, não tem jeito, irmão, você grita. Cuidado, o prato, cuidado da colher, cuidado, vai cair. Faz parte, né? Mas eu não gosto muito porque às vezes quando eu passo em algum campo e eu vejo alguém gritando tão alto que dá para escutar do meio da rua, eu fico com aquela sensação de que a pessoa já perdeu o controle. Aí eu fico pensando, eu não quero gritaria dentro de casa, porque quem passa do lado de fora, lá do meu apartamento, vai pensar que está todo mundo descontrolado dentro de casa. Mas uma vez, e mais de uma, Deus falou comigo uma coisa interessante. Ele falou isso: não se preocupe com o fruto, se preocupe com a semente. Você está preocupado em não deixar os outros ouvirem gritos na sua casa, achando que isso é falta de controle, é falta de paciência. Você está preocupado com o tom da voz, quando na verdade você deveria se preocupar como está o seu coração. Você não tem que se preocupar com o grito, você não tem que se preocupar com o descontrole, você tem que se preocupar com o coração, porque se o seu coração estiver tranquilo, não vai ter gritaria, você não vai perder o controle, você não vai esbravejar com raiva. Às vezes, igreja, a gente está mais preocupado, às vezes porque nós somos ensinados em não dar mau testemunho, e às vezes manter a aparência, quando o coração está fraco. Então é melhor a gente ser sincero, sabe? É melhor a gente admitir: meu coração não está bem, pastor. Meu coração por esses dias não anda legal. Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de oração, estou precisando de uma palavra, pastor, estou precisando de uma visita. Eu já falei várias vezes: não deixe de cobrar uma visita pastoral quando você assim sentir, e não fique pensando que o pastor vai na sua casa voluntariamente, quando tem muitas questões também que eu preciso refazer, analisar, visitar, resolver.
que eu não vou precisar sempre ficar expondo tudo que eu faço ou resolvo, porque não há necessidade disso, mas você precisa cobrar uma visita pastoral. Você precisa dizer: pastor, eu estou precisando de uma oração lá em casa. E a gente sempre agenda e vai. A gente agenda, marca um dia e vai. Porque a gente precisa às vezes dividir os problemas, às vezes com o pastor mesmo. Mas reconhecer: eu sou pobre e necessitado, eu preciso de auxílio, eu preciso de cuidado. E está aí o salmista dizendo: o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado das minhas carências, das minhas faltas. Olha, como é então que Deus cuida de você no Salmo 40? Como é que ele está falando? Como Deus se apresenta em seu cuidado? Deus providencia o que tem faltado na sua vida, aquilo que lhe tem sido mais carente, aquilo que lhe tem sido mais necessário. E às vezes, irmãos, a gente não sabe muitas vezes a prioridade do que é mais necessário na nossa vida. Nem sempre a gente sabe. Deus é que sabe. Às vezes a nossa prioridade é uma coisa e Deus fala assim: não, eu vou lhe ajudar nisso, porque isso é a sua maior urgência agora. Esse problema é que tem que ser resolvido em primeiro lugar, não esse outro que você está tão preocupado. Deus nos auxilia nas nossas carências. Então você e eu podemos dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado, sim. E nessa minha pobreza, nessa minha carência, não só material, mas espiritual, sentimental, o Senhor vai cuidar de mim. Aleluia. O Senhor vai cuidar de mim. Confie nisso. E confie que o cuidado de Deus tem os seus métodos especiais. Por isso ele vai dizer: tu és o meu auxílio, ou seja, o meu socorro, é a minha ajuda e é o meu libertador. Então não te detenhas, ó Deus. Ele está dizendo: Senhor, não tenha cerimônia para agir, tenha liberdade, Senhor, para operar na minha vida. Não tenha cerimônia, não tenha embargo, não coloque burocracia. Senhor, para tu agir na minha vida não tem formalidade. Entre em qualquer hora da minha vida, Deus, e haja. Entre em qualquer área da minha vida, Senhor, e toque, movimente, mexa as peças, faça tudo o que o Senhor quiser. Não se detenha. O Senhor não tem cerimônia para poder entrar na minha vida e operar o que o Senhor quiser. Então, o salmista também está lembrando a soberania de Deus sobre a nossa vida. Pastor, o que é soberania? Deus tem o poder de fazer o que Ele quer, na hora que bem entende, sem pedir permissão a você. Porque Ele é o dono da sua história, muito mais do que você pensa. E o segundo versículo que eu queria ler com a igreja é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 7, que é uma outra ênfase que eu quero dar sobre o cuidado de Deus conosco, ok? 1 de Pedro 5, 7. A Bíblia vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo clássico, versículo esse que todos nós temos falado há muitos anos. Mas veja que quando Pedro fala ele cuida de você, Pedro está dizendo que a grande questão aqui não é duvidar do cuidado de Deus por nós. Pedro já está declarando, afirmando: Deus cuida da gente, Deus tem zelo por nós, Deus olha todas as nossas necessidades e vai lá e nos ajuda, nos auxilia. Mas Pedro não está falando tanto do agir de Deus, ele não está falando tanto do lado de Deus, ele está dando ênfase ao lado do ser humano, porque ele fala: Deus cuida de você, então pare de carregar essa ansiedade. Pastor, e o que é ansiedade? A ansiedade é esse desejo, essa expectativa que a gente tem de alguma coisa que a gente quer, ou de algum momento que a gente quer que chegue, e que a gente não tem controle sobre isso, e a gente fica se consumindo por dentro, a gente fica se desgastando, porque quer que aquilo chegue, porque quer que aquilo aconteça, mas a gente não tem controle sobre aquilo, e justamente por a gente não ter controle, a gente fica ansioso. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus algo muito parecido, dizendo
Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, porque Deus sabe de que necessitais de todas essas coisas. Aí ele continua dizendo no Evangelho de Mateus, salvo engano, no capítulo 6: antes buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A ideia, portanto, é a ansiedade, é eu me desgastar, me preocupar por algo que eu não tenho controle. E aí Pedro está dizendo, então tome uma atitude, pare de ficar se desgastando por algo que você não pode agir, pare de se desgastar pelo futuro, pelo dia de amanhã que você não pode resolver. Às vezes você não consegue resolver, às vezes você não consegue resolver nem hoje, não é verdade? Nem as necessidades de hoje a gente consegue dar conta muitas vezes, que dirá do amanhã. Aí Pedro fala, pega esse negócio, esse peso que está esmagando o teu coração, joga sobre ele, lança sobre ele. A ideia de lançar, crente, é a ideia de você se desfazer de algo assim, com força, sabe? É como se você estivesse carregando uma coisa muito pesada, já não aguentasse mais, e você lançasse assim, com força, com ímpeto contra algo, se livrar disso, com a ideia de jogar, livrando-se daquilo que está te maltratando, e lançando em Deus. A ideia de lançar em Deus, o significado disso é: coloque na liderança de Deus esses seus problemas, coloque na liderança de Deus essas preocupações, e preocupe-se apenas em fazer aquilo que lhe cabe. Igreja, tem gente que às vezes só gosta de ficar andando entre os extremos, né? Tem pessoas que, não compreendendo bem a Bíblia, entende a ideia de que Deus que cuida de nós, ou de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, nos extremos. Primeiro extremo: ah, pastor, se Deus cuida de mim e Ele cuida do dia de amanhã, deixa eu cruzar os braços, colocar a perna para cima e não fazer nada, porque Ele cuida de mim. E já tem o outro extremo: se eu não, pastor, eu sei que Ele cuida, mas eu tenho que fazer a minha parte, e acaba sendo consumido pela ansiosidade, trabalhando absurdamente, achando que talvez o madrugar do dia a dia vai ser suficiente para ele tomar conta do futuro dele. E fala, não, eu sei que Deus cuida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele ou ela faz a parte dele, confiando e desconfiando na graça de Deus ao mesmo tempo. É um confiar desconfiando. Trabalha, mas trabalha sem muita segurança. Trabalha dizendo, eu confio em Deus, mas é um confiar da boca para fora. Igreja, esses dois extremos não dá. Tem coisas que a gente quer fazer no lugar de Deus que não adianta, você não vai conseguir tomar o lugar de Deus. Então, preste atenção: Deus nem quer que você tome o lugar daquilo que só Ele pode fazer, ok? Mas também Deus não quer que você fique plenamente de braços cruzados. Então, pastor, o que Deus quer? Deus quer que você seja responsável com aquilo que, humanamente falando, você pode fazer. Então tudo que você vê que você pode fazer com as suas mãos, que está dentro dos teus limites, faça. E há uma passagem em Eclesiastes que fala muito bem disso. O autor de Eclesiastes vai dizer assim: tudo quanto te vier à tua mão para você fazer, faça conforme todas as tuas forças, porque no além, na eternidade, no mundo espiritual, que é para onde você vai, não existe trabalho, conhecimento ou sabedoria alguma, quer dizer, no sentido humano. Então ele está dizendo, em outras palavras, trabalhe o máximo que você puder dentro das tuas limitações, faça com todas as tuas forças, não vá além das suas forças, porque aí você está querendo tomar o lugar de Deus. E nem seja negligente cruzando os braços, seja só responsável com aquilo que você pode fazer. E Jesus ensinou um equilíbrio bom para isso. Jesus ele falou assim: basta a cada dia o seu próprio mal. O mal ali é sentido de preocupação e necessidade. Basta a cada dia a sua própria necessidade. O que a Bíblia fala, então, sabe o que é? Qual é o meu limite, pastor? Qual é o limite das minhas forças? O limite do meu trabalho? É o dia de hoje.
Você só consegue aguentar as responsabilidades desse dia. Quando você começa a se projetar demais para o dia de amanhã, você já está colocando um pé no terreno da ansiedade. Aí se desgasta em vão, sofre em vão e fica se preocupando, só se maltratando sem necessidade. Preocupe-se então com o limite de hoje, porque Jesus estabeleceu isso. O que é que eu posso fazer hoje? Faça o melhor que você puder. E o futuro? Aí é onde é o plano de Deus age. Deus age lá. Faça e faça hoje. Mas pastor, eu só posso fazer aqui nesse lugar. Não dá para eu fazer a 10 km de distância. Eu não posso acontecer e fazer o que está acontecendo a 10 km de distância. Então se é o que você pode fazer hoje, faça aqui. E o que está acontecendo a 10 km de distância, pastor? Lá na minha família, lá no conhecido meu. Ali é terreno de Deus. Porque você está limitado a este lugar, mas o Todo-Poderoso é onipresente. Aleluia! Enche céus e terra com a grandeza do seu poder. Aleluia! Então é só não tocar no agir de Deus. Deixa Deus agir com o que Ele pode e você age com o que você pode. Lance sobre Ele a ansiedade e pare de carregar um peso que você não precisa carregar. Então essa é a primeira parte do cuidado de Deus por nós. Então preste atenção nisso, crente. Olha, isso é fundamental. Se nós temos como base que Deus tem preocupação por nós, que Deus zela pela nossa vida, então a gente tem que entender uma coisa: nós precisamos nos espelhar em Deus. Se Deus se envolve com as nossas dores, se Deus se importa com a maneira que a gente está andando, a gente não pode ser, irmãos, tão tolo ao ponto de achar que a gente não pode cuidar da gente também. No sentido de quê? De fazer aquilo que nós, humanamente falando, podemos e devemos fazer. Vou te explicar melhor. Vamos abrir comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Provérbios, capítulo 11, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer assim. Se você não achou, você pode ler aqui. O homem misericordioso, ele faz o bem à sua alma, mas o cruel, ele prejudica o seu corpo. Olha que coisa interessante. O homem de misericórdia, misericordioso, ele faz bem para a sua alma. Então é seu dever você fazer coisas que façam bem a você. Procurar atividades, procurar momentos, procurar sensações que lhe agradem. O prazer não é ruim. É ruim quando ele é fora de Deus. E todo prazer fora de Deus, geralmente a Bíblia chama de pecado. Mas o prazer em si, a alegria, a satisfação, a sensação de bem-estar, são bênçãos de Deus, igreja. E nós devemos fazer bem a nossa alma, nesse sentido de nós precisamos tomar tempo para cuidar de nós mesmos. E você vai perceber que quando você não tem compromisso em cuidar de você, muitas vezes pensando, não, eu vou primeiro cuidar do outro, não, primeiro eu vou cuidar do meu marido, primeiro da minha esposa, primeiro dos meus filhos, e depois eu vou pensar em mim. Esse raciocínio, ele parece até bem bonito, parece até um sentimento altruísta, né? Uma virtude linda, alta, excelente, mas ela não é muito bíblica. Parta da ideia comigo de que Jesus ele fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós somos irresponsáveis com a gente, dificilmente a gente vai ser responsável com o outro. Está entendendo? Se você negligencia a sua saúde, você dificilmente vai ser alguém apto a dar bons conselhos para os outros para cuidarem da saúde deles. Ai pastor, não pastor, eu sei aconselhar muito bem. Quando alguém está gripado, pastor, eu sei ensinar cada chá, sei falar cada coisa boa para ficar bonzinho. Não, eu não estou falando do teu conhecimento de medicina, tá? Que todo mundo de médico tem um pouco, né? De louco eu não sei, mas de médico todo mundo tem. Todo mundo sabe alguma receitinha. Eu não estou falando desse teu conhecimento. Eu estou falando é da autoridade para aconselhar. Porque conselho qualquer um solta. Mas autoridade para ser ouvido pelo outro,
só é dada, ou só é ganha, conquistada, quando o outro percebe que você está vivendo o conselho que você está dando. Está entendendo? Então, irmãos, olha como a Bíblia é interessante em dizer que a gente primeiro tem que se espelhar no cuidado de Deus. Se Deus gosta de mim, se Deus zela por mim, eu tenho mais do que obrigação de zelar por minha vida, porque Deus é o primeiro mais interessado em cuidar de mim. Eu quero que você entenda que quando você se torna irresponsável em cuidar de você mesmo, você está pecando, porque você está ofendendo o amor de Deus. Imagina Deus olhando para você dizendo: mas poxa vida, eu cuido desse crente, eu zelo por ele, eu faço de tudo, livrando ele de bactéria, de câncer, de um monte de coisa na vida, e esse crente não zela pelo corpo dele, esse crente não se cuida. Eu vivo dando livramento normal, que já acontece. Irmão, viver nesse mundo já é perigo de morte, né? Para morrer basta estar vivo, como se diz um provérbio popular. E Deus todo dia dando livramento para a gente, livramento que às vezes a gente nem imagina. E às vezes a gente se coloca em situações de perigo, desnecessariamente. Então eu queria que você entendesse isso nessa noite, em nome de Jesus. O homem misericordioso, o cristão misericordioso, a primeira pessoa com a qual ele deve ter cuidado é com a sua própria alma, porque é uma crueldade fazer mal ao seu próprio corpo, é o que está dizendo em Provérbios 11:17. Então eu queria que você se avaliasse muito bem. Você está cuidando de você? E aí quando a gente pensa nesse cuidado, meu Deus, é muita coisa. É o cuidado com a saúde, é o cuidado com a vida espiritual, é o cuidado com que a gente se alimenta, não só de alimento, né? Não só de comida, mas o que é que alimenta a tua alma, do que é que você tem se alimentado nos últimos dias. Eu quero dizer para você que quando a gente olha para essa sociedade, uma coisa é certa: essa sociedade tem se alimentado e arrotado violência, violência por cima de violência. Se você vê uma sociedade super estressada, que qualquer coisa a pessoa já está brigando e querendo se matar, não é em vão isso. Pessoas que já estão em tempo de explodir por qualquer coisa, não é só por uma questão espiritual que já é forte na vida de muita gente, Satanás operando e agindo, mas é também aquilo que a pessoa consome. Pensa comigo, a pessoa passa o dia inteiro vendo vídeo de violência, assistindo notícias trágicas, compartilhando vídeo de gente morta, esfaqueada, cortada, esquartejada, gente em discursos nas redes sociais defendendo que ladrão bom é ladrão morto, e incentivando a violência, o caos cada vez mais. A pessoa vai todo dia ouvindo, alimentando-se disso, ouvindo mais e replicando, repetindo isso. Não é à toa que a sociedade, irmão, está desse jeito. Então, o que a gente é, muitas vezes, é resultado daquilo que você tem se alimentado. Alimentado a sua alma. Com o que você tem alimentado a sua alma? O que você tem assistido na internet? Eu falo até internet porque televisão o pessoal está assistindo muito pouco já, né? O que você tem assistido na internet? O que você tem ouvido na internet? O que você tem ouvido nas rádios? O que é que você tem lido? Porque você é aquilo que você se alimenta. Então, o cristão de bem, ele vai se alimentar de coisas que fazem bem à sua alma, que vão deixar você em paz e não em guerra. Olha, uma coisa que antigamente a gente dizia muito, sabe? Antigamente, eu digo isso antigamente mesmo, mais de 20 anos atrás. A pregação dos púlpitos de muitas igrejas era contra, por exemplo, a dependência de mulheres, das mulheres, né? Mas depois isso mudou. Tanto homem como mulher viciado em muitas novelas, em especial as novelas mais famosas que eram da Rede Globo de televisão. E muito pregador, muito pastor batia mesmo pesado nas novelas da Rede Globo antigamente, falando sobre o tempo que se gastava em ver tais novelas, né? Mas as novelas perderam muito sua força. Hoje agora são mais as séries de TV, séries através da internet que ganharam mais força. Mas uma coisa muito interessante em perceber. Pensa comigo que muito daquilo que era consumido na televisão 20 anos atrás, as novelas, por exemplo, as novelas apresentavam traições por cima de traições.
Imagina uma pessoa que passa 300 capítulos vendo vários casais se separarem, mentirem, se enganarem, furtarem. Aí a pessoa acabou os 300 capítulos. Aí a mulher, vou falar a mulher, mas pode ser a mulher e o homem, tá? Assisti 300 capítulos de uma novela que enfatizou altamente o adultério, a traição, a mentira, expôs que todo casamento é só de fachada, não vale nada. Acabou de consumir os 300 capítulos, a mulher olha para o marido e diz: esse cabo é safado. Porque era para chegar às 6h30 da noite em casa, está chegando às 7h15. Onde é que ele está passando esses 45 minutos a mais? As suspeitas ruins começavam a brotar naturalmente, porque isso era influência daquilo que era consumido. Então, eu preciso muitas vezes me avaliar: o que eu estou consumindo está fazendo bem para a minha alma? O que eu estou vendo todo dia, o que eu tenho enchido a minha mente, está fazendo bem para mim? Eu estou me tornando alguém mais santo? Eu estou me tornando alguém melhor? Eu estou sabendo aproveitar o que eu tenho visto e ouvido, seja em TV, rádio, internet, para me fazer uma pessoa melhor? Porque eu preciso cuidar da minha alma. Olha comigo 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23, Paulo vai falar sobre essa ênfase de cuidado, né? Também é uma passagem muito conhecida. Diz assim: não bebas mais água somente, mas usa também de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo aqui, um conselho simples para Timóteo, fala: ei, cuida da tua saúde, pastor, porque tu tem que cuidar de uma igreja. Então bebe um pouco aí de vinho, do suquinho da uva, porque o vinho tem uma propriedade excelente. Não leia vinho como o vinho de hoje, o vinho alcoólico, fabricado alcoolicamente, vendido nas mercearias, nos supermercados, ok? Esse vinho aqui é o puro suco da uva, que poderia até fermentar com o tempo, mas havia uma prática muito interessante dos cristãos de adicionar água para tirar a fermentação e evitar uma possível embriaguez, ok? Pensa que esse aqui é o vinho São Francisco ali do mercadinho, é o suco da uva normal e natural. Ele fala: toma o vinho, toma esse suco de uva que faz bem para ti, teu estômago está mal, filho. Eu já vi gente falar assim: pastor, eu estou doente mesmo, mas para que cuidar desse corpo rei? Esse corpo rei vai virar comida de verme. O que importa é o espírito, eu vou para o céu já já. E aí você está pecando contra um corpo que Deus faz questão de zelar, cuidar e manter vivo. Não? Você não tem direito de negligenciar o corpo que Deus faz questão de manter vivo, porque não é você que mantém esse corpo vivo, filho. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Então Paulo está recomendando: cuida da tua saúde, Timóteo, porque cuidar da tua saúde também é uma ordenança espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a Bíblia também vai dizer assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando Paulo fala de piedade, sabe o que ele está falando? Vida piedosa é a vida espiritual, a piedade que você tem com Deus. Piedade é a ideia de vida com Deus, vida sobrenatural, em devoção a Deus. E ele está falando: olha, exercite-se na vida espiritual, porque quando você cuida da vida espiritual, você resolve problemas dessa terra e ainda se prepara para o reino do céu. Olha que bênção. E ele compara o cuidado com a nossa vida espiritual, o zelo com a nossa vida espiritual, como o zelo que as pessoas têm quando vão para a academia. Ah, pastor, mas Paulo não está falando de academia aqui. Assim, inocência sua. Porque os grandes ideais de teatros, anfiteatros, espaços abertos, onde as pessoas se reuniam para exercitar o corpo, já existiam há séculos antes de Paulo. Ok? Então Paulo está falando de exercício físico, e ele está falando de um contexto greco-romano, só o que tinha na academia, em muitos lugares. E aí ele fala: o exercício corporal é bom. Ele não diz que é errado, ele fala: é bom, mas o proveito é limitado. Quando você vai para a academia, você pode até dizer: malhei,
me desestressei. Mas se você tiver com um problema na sua casa, o problema na sua casa não foi resolvido. Você levantou lá os halteres, fez a sua corrida na esteira, mas o problema que ficou em casa ainda está lá. O problema no trabalho ainda está lá. O problema na escola ainda está lá. Agora, quando você resolve as suas questões espirituais, aí você resolve tudo. Porque você se prepara espiritualmente para problemas em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança, seja lá onde for. Então ele não negligencia, ele fala: o exercício corporal é bom, mas tem proveito pouco, tem proveito limitado, mas tem proveito. Então a gente precisa levar a ideia de que se rapaz, o meu corpo está ficando ruim, vou cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me exercitar. Aí é cada um na sua. A maneira como é que você vai se exercitar é algo que é você que é o seu grande juiz. Mas a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, porque próprio Deus está dizendo que tem proveito. Mas jamais negligenciando a atividade espiritual, o exercício espiritual. Então, assim como tem muita gente que às vezes acorda 4:30 da manhã e sai caminhando todo dia, meia hora. Uma época eu caminhando lá no Metrópolis, eu saía 5 horas, caminhava só meia hora, de 5 a 5:30 da manhã. Irmãos, eu ficava besta com as velhinhas, as velhinhas mesmo, que eu dava uns 80 anos, 70 não, uns 80, mas caminhando assim numa velocidade que eu ficava pensando: rapaz, eu estou acabado mesmo. E a mulher andando, e uns passinhos curto e rápido, sabe? Rapaz. E de madrugada, acordando de madrugada, mas a pessoa cuidando do seu corpo, né? Cada um do seu jeito, ok? Mas cuidando. Não é negligência cuidar do seu corpo. A Bíblia fala que é bom. Mas a disciplina do corpo não pode ser maior do que a disciplina espiritual. Quem pode acordar às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada, pode acordar às 5 horas da manhã para poder ler Bíblia. Pode acordar às 5 horas da manhã para poder orar. Não? É a mesma disciplina. E Paulo fala que entre as duas a espiritual vem em primeiro lugar. E agora, para poder encerrar a nossa meditação, já que você entendeu que Deus cuida de você, que você tem responsabilidade de cuidar de você mesmo, você tem deveres para com a sua própria vida, para com a sua alma, para com o seu coração e para com o seu corpo. A gente agora encerra com o cuidado que a gente tem que ter para com o outro. Porque se Deus cuida de mim e eu tenho que cuidar também da minha vida, é porque isso vai desembocar, isso vai finalizar com a ideia de cuidar do próximo. Então, cuidado então com o que a gente vai pensar, cuidar, analisar, né? Abra comigo, por gentileza, em Provérbios 27:18. E a gente vai ver o cuidado que a gente tem que ter agora para com o próximo, né? Provérbios 27:18, a Bíblia fala assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Pastor, o que isso quer dizer? Ele está ilustrando a ideia de uma agricultura, né? Eu planto a figueira e quem planta é o primeiro a colher. Isso dá a ideia de que tudo que você investe, todas as sementes que você planta, não vão ser outras pessoas que vão colher. Você vai ser o primeiro a ser beneficiado. Então, quando você faz isso, entenda: onde você investe, se você é o primeiro a receber os frutos daquilo, você pode então aplicar para essas duas passagens que eu vou lhe falar agora. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. 1 Coríntios 12, 25, a Bíblia vai dizer assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O que isso quer dizer? Ora, se Deus me promete que ao momento em que eu planto, eu sou o primeiro a colher, que eu sou o primeiro a receber as bênçãos daquilo que eu invisto na minha vida, a Bíblia fala que dentro da igreja eu preciso ser cuidadoso de maneira igual com todos os meus irmãos. E ninguém aprende isso da noite para o dia. Eu não sou tolo, eu não sou ingênuo de achar que todo mundo aqui entra na igreja e todo mundo aqui consegue ter a mesma preocupação para com todos os irmãos. A gente sabe que isso não é verdade.
porque isso faz parte de um processo de crescimento espiritual. Mas pelo menos de base, o pastor, por obrigação, já que ele passa por um processo de discipulado, de ensino e vai ser ordenado, ele precisa pelo menos ser o primeiro a ter um cuidado igual para com todos, a mesma preocupação para com todos. Se um faltou, ele se preocupa. Se o outro faltou, ele também se preocupa do mesmo jeito. Ele vai se preocupar mais por um e menos pelo outro. Mas eu quero que você entenda o seguinte: se eu sou uma pessoa dentro da igreja e eu tenho momentos, com atos eu demonstro amor e cuidado para com todos, e não só para uma panelinha de irmãos, eu quero dizer para você que você vai ser o primeiro a ser abençoado por isso. Porque a igreja, quando a gente fica com esse negócio de panelinha, sabe? Ah, eu cuido bem, mas eu cuido bem só desses 4 aqui que eu sou mais chegado a eles. Talvez um dia, esses 4 irmãos que você fica mais colado com eles, um dia vão faltar. E você vai precisar de um outro irmão amigo, um outro ombro irmão para você ser ajudado. E aí você vai sentir falta porque você ficava só naquele númerozinho de 4 pessoas. Quando você ama igualmente a todos, cuida igualmente de todos, se um irmão faltar, se o outro faltar, vai ter outro perto de você, porque você investiu da mesma forma. Você plantou cuidado e amor no coração de todos os irmãos da igreja. Então todos aprenderam a te amar. A gente já passou por experiências aqui, irmãos, que infelizmente tem pessoas que já passaram aqui pela igreja e não souberam fazer isso. Não souberam conquistar os irmãos, não souberam amar os irmãos. E o que a gente precisa fazer é isso mesmo, a gente precisa aprender a conquistar as pessoas. Porque amar, irmãos, não é um fardo. Amar, meus amados irmãos, tem que ser um prazer para a gente. Amar o irmão e a irmã da igreja tem que ser um prazer, uma alegria, deve ser uma satisfação e não um peso. Pastor, então, e quando é que amar se torna um peso? É quando quem eu amo fica todo o tempo me maltratando em vez de me ajudar. Aí amar nessas horas é um peso. Mas Deus, irmãos, a gente nos fala aqui na sua palavra, Ele quer que a gente tenha cuidado igual uns dos outros. Então invista isso. Procure amar todos de maneira igual, para que no momento da angústia, do desespero, você seja ajudado de maneira igual com todos, sem panelinha, sem círculos fechados. Abra seu coração para todos os seus irmãos, para que seus irmãos abram o coração deles para você também, em nome de Jesus. E a última passagem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, é uma passagem muito conhecida. A palavra de Deus vai dizer assim, 1 Timóteo 5, 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então ele fala que numa escala de prioridades, preste atenção, numa escala de prioridades, a prioridade que eu tenho em cuidar são das pessoas que estão mais próximas de mim. Quem é o núcleo de pessoas mais próximas de você, meu irmão, minha irmã? Sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Numa escala de prioridade, esse é o primeiro que você tem que cuidar. Agora, por favor, não se confunda, porque eu já vi irmãos e irmãs nessa caminhada de igreja se equivocarem na interpretação desse texto. Como assim, pastor? Quando ele fala, pastor, eu tenho que cuidar primeiro da minha família, para depois cuidar de pessoas fora da minha família, cuidar de novos convertidos na igreja, ou cuidar de pessoas que estão sendo evangelizadas. E já teve crente se equivocando, pensando assim: mas se eu não ganhei os da minha família para Jesus, como é que eu vou ter cara para ganhar as pessoas de fora para Jesus, se eu não ganhei nem os pessoal da minha própria casa? Por favor, não caia nessa cilada. Tem até pregadores que eu já ouvi falando esse erro.
Você não ganha nem da sua casa, como é que você quer ganhar do lado de fora? Não faça isso não. Isso é um erro teológico, bíblico. Porque nós partimos do erro de achar que a conversão de alguém, em último lugar, depende do esforço do outro. E não é verdade isso. A conversão, em última instância, sempre vai ser uma decisão do homem e não de Deus. Porque o próprio Deus fala: venham, todos os que têm sede, venham a mim, bebam de graça água viva. Aleluia. Jesus fala em Mateus 11:28: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida, ele não impõe. Porque se em última instância fosse decisão de Deus converter o homem, ele não precisava convidar, ele só ordenava. Está entendendo? Então Deus nunca vai ordenar a conversão do seu filho. Deus não vai ordenar a conversão de marido, de esposa, de pai, de mãe. Ele não vai ordenar. Porque se fosse ordem, ele não convidava. Convite tem a ver com decisão do convidado. Ele convida. O convidado vem se ele quiser. Então cuidar da nossa família não tem a ver com ganhar eles para Jesus. Cuidar da nossa família tem a ver com o seguinte: você cumprir com as suas responsabilidades de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho. Ele fala: isso você não pode deixar de lado. Você não pode deixar de alimentar o seu filho para alimentar uma criança no meio da rua. Não, pastor, mas o bichinho estava passando fome. Você não pode tirar a comida da sua casa ao ponto de faltar, tirar a comida da boca do seu filho para dar para outro. Está errado. Só tem a comida? Deixa lá. Você pode até tirar um pouquinho, dividir talvez, mas tirar ao ponto de faltar jamais. Entende? Então vamos supor, por exemplo, um exemplo prático. Alguém te chama e diz: ô irmão, vamos lá em casa. Eu visito a gente lá em casa lá, nós estamos precisando. Queria conversar um pouquinho e tal. Amém, eu vou lá visitar. Mas vamos supor que a sua casa esteja necessitando nesse dia. Sua esposa chega para você e fala: meu querido, vamos ficar em casa hoje, vamos sair não? Vamos ficar aqui, família? Aí você pensa: minha família ou a família do outro? Primeiro minha família. Aí você liga e diz: ó, eu vou outro dia, porque minha família está pedindo para ficar em casa. A ideia é essa. A ideia primeiro é cuidar da sua família de maneira que você seja responsável por ela e também ser uma bênção para aqueles que estão de fora. Você não pode negligenciá-los. Então tem café, tem almoço, tem janta, você está cuidando, está aconselhando, está orientando, está repreendendo, está fazendo o seu papel? Amém. Então isso é cuidar da sua família. E na igreja, mesmo jeito. Se essa nossa família aqui é uma família de fé, é uma família espiritual, irmãos, a gente pode até fazer trabalhos fora da igreja, não tem problema nenhum. Vocês sabem que eu sou um pastor que até incentivo que vocês trabalhem com irmãos de outras igrejas. Isso é bom, é o reino de Deus. Vamos chegar lá no céu e vamos se alegrar com os nossos irmãos. Ninguém vai ficar caçando: cadê o grupo dos batistas aqui para eu me chegar junto a ele? Ninguém vai perguntar isso, né? Só vamos ver a multidão dos santos no céu. Milhares e milhares de todos os povos, línguas e nações, de todas as eras e épocas, bendizendo e louvando o nome do Senhor, a nossa família espiritual. Por isso eu digo que não há importância nenhuma de nós trabalharmos também com outros de fora, com outras famílias da fé, da Assembleia Presbiteriana, seja lá quem for. Agora, numa escala de prioridades, uma questão de responsabilidade, seu primeiro papel é com a sua família local. Prioridade sempre com quem está mais próximo a você, para em seguida ajudar quem está mais longe de você. Ajude todos, sempre. Mas uma escala de prioridades, ajude primeiro sempre quem está mais próximo de você. Esse é o princípio de 1 Timóteo 5:8. Sabe que eu tenho medo de muito pregador de internet, muitos cantores de internet,
missionários, evangelistas que fazem grande sucesso na internet, que muitas vezes são pessoas que, por causa da mídia, até da revolução da comunicação digital, ficam se preocupando. Eu me preocupo com você, meu irmão que está aí me escutando. Olha, eu quero dizer para você que Deus te ama e tal, aquela coisa. A gente vê um grande ministério querendo se preocupar muito com pessoas que eles não conseguem nem tocar e ver. Porque pela internet você não consegue ver as pessoas. Mas a minha preocupação é, essas pessoas que estão pregando para milhares, elas estão cuidando de pessoas de perto? Elas têm pessoas ao seu redor para elas cuidarem primeiro? Infelizmente muita gente cai por aí, igreja, porque no afã de querer pregar para o mundo inteiro, não vai nem para o culto da própria igreja. No afã de querer louvar em muitos lugares, nunca senta num banco para poder ouvir outro louvar. E nisso, negligencia o cuidado que deveria ter com pessoas próximas e acaba caindo espiritualmente. Eu encerro então, irmãos, essa meditação com vocês dizendo: cuidem-se uns dos outros. Deus cuida de você, você cuida de si e você cuida do outro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.